vocês puderem tentar fazer e tudo mais. E com os exercícios de vestibulares a respeito daquilo ali, tá bem? Vou tentar sintetizar o máximo possível aqui, tentar fazer um resuminho para ficar disponível para vocês. Não sei direito como fazer, deixar disponível para vocês ainda, mas falo com o pessoal da organização para mandar para vocês ou deixar disponível assim que possível. E aí hoje eu estou com um computador aqui improvisado, porque o meu deu um pau hoje de manhã e eu não consegui usar ele direito, mas a ideia é que na próxima eu já estou com ele mais organizado. E eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um instantinho, para começar a fazer um desses resumos. Deixa só eu achar aqui. Fazer o login aqui na lousa. Me digam se vocês vão estar vendo a minha tela. Vou compartilhar aqui. Deixa eu achar mais uma coisa. Professor, seu áudio está muito baixo. Não sei se é para Baixinho? mim. Pessoal, se vocês puderem falar aí, se tá bom para vocês, como é que tá? De início eu estava ouvindo bem. Então de repente foi eu que Agora abaixei um pouco a voz. bom. Tá bom Agora agora? tá bom. Tá. Show. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Compartilhar o quadrinho? Sim. Então, show. O primeiro tópico que eu queria trazer para vocês é a noção de conjunto. Ele é bem importante para quando a gente fala da matemática, porque ele é um pouco central, ele é um pouco estrutural. Acaba que a partir do momento a gente vai estudar, quando a gente vai estudando os tópicos de álgebra ou fazendo as questões, vai se desenvolver tanto que a gente vai fazer o conjunto de uma forma mais fluida, mais orgânica. A gente não vai mais parar tanto para olhar para o conjunto da forma que a gente vai fazer aqui agora. Mas é importante a gente ter em mente o que acontece, né? A situação que esse conceito está por trás das outras situações. E aí, por exemplo, quando eu falo a palavra conjunto, o que vem na tua cabeça, assim? Se você tivesse que dizer o que é conjunto, você diria que é o quê? Um grupo de coisas? Conjunto de números. Conjunto de números, um grupo de coisas. O que mais? Tá bom, é nessa linha aí mesmo. Um conjunto de coisas, normalmente, vocês devem lembrar, quando a gente fala de conjunto, né? Alguém faz um desenhozinho assim. Falaram em um grupo de números. Isso aqui é um conjunto. Um grupo de coisas. Pode ser tipo assim, uma bola, uma árvore e um ser humano. Essas duas coisas formam um conjunto? Ou então, assim, conjunto das vogais. Opa, aí, vou apagar aqui. Ó. Aí. Tudo isso é conjunto? O que vocês acham? Um grupo, juntei de novo. Um grupo de qualquer coisas formam um conjunto? Se eu colocar... Eu acho que sim. Uma laranja, uma camisa e uma, sei lá o que mais, um livro. Isso é um conjunto? Isso é um grupo? Tem alguma diferença quando a gente fala, é um grupo de números? Isso aqui seria um grupo de quê, por exemplo? Vocês acham? Ou talvez ao contrário. Esse daqui seria um grupo de quê?
De letras. De letras, né? Esse aqui de números. Agora, esses dois aqui, vocês conseguiriam me dizer grupo de que seria isso? Tá meio confuso, porque tem uma árvore, uma bola, Hum. uma pessoa. A matemática tem esse caráter, né? Tem essa fala que todo mundo diz ser uma ciência exata, rígida, né? Essas coisas todas que a gente ouve, que às vezes são até usadas de forma pesada para ela, né? De uma forma pejorativa. Mas é uma característica de fato dela, mas não deve ser algo ruim. Mas é justamente porque ela não permite certas confusões ou ambiguidades. E uma delas é essa daqui. Né? Quando a gente fala de conjunto, a gente não pode falar um conjunto de qualquer coisa. Né? Não pode ser uma seleção de qualquer 3 objetos aí e jogar eles dentro de um saquinho e falar que aquilo é um conjunto. Precisa ter uma característica que una esses objetos que estão dentro desse conjunto. Essas características precisa ser uma coisa que permeia todos aqueles objetos. Então, naqueles 2 exemplos que eu fiz à esquerda ali, quando eu coloquei o conjunto e coloquei 3 números dentro, ou quando eu coloquei as letras dentro daquele outro, eu tô dizendo que, e é claro para vocês também, né, quando vocês viram, que eu tenho uma característica comum a todos aqueles objetos ali dentro. E isso é o que caracteriza conjunto para matemática. É, de fato, um grupo de objetos que possuem uma mesma característica. Para matemática, a gente diz isso de outra forma. Para matemática, a gente diz que esse conjunto, esses objetos que estão dentro do grupo, né, estão dentro do conjunto, são chamados de elementos. Um conjunto é formado por elementos que pertencem a esse conjunto. O que significa pertencer a esse conjunto? Significa que esses elementos têm a característica necessária para estar ali dentro daquele conjunto. É como se fosse um pré-requisito para entrar dentro de se ela tem uma festa e as pessoas que podem entrar nessa festa têm que ter assim, mais que 18 anos. Né? Isso faz com que as pessoas que estão dentro daquela festa, em tese, tenham uma mesma característica, uma mesma propriedade. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Essa relação que um elemento tem com um conjunto é chamada de pertinência. Daí que vem a relação de pertencer, né? Um elemento pertence a um conjunto se ele tem aquela característica, se ele tem aquela propriedade. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Show. Daí, então a gente viu a noção intuitiva do que é um conjunto. E o próximo passo são as representações de conjunto. Aqui eu fiz 2 já. Eu fiz a representação aqui das vogais, né, do conjunto que são as vogais. É o conjunto V. Quando eu faço assim, eu tô... Aí, de novo, não tem. Ó, U. Quando eu faço assim, eu tô dizendo quais são os elementos. Eu tô fazendo uma listinha dizendo os elementos desse conjunto são A, E, I, O e U. Né? Eu coloco entre chaves, que é esse símbolozinho, e nunca coloco o E, né, para separar. Eu sempre coloco em vírgulas, justamente para não confundir que o E seja um elemento. Então, eu tenho essa maneira de representar. Eu tenho essa maneira de representar aqui, que é por desenho, chamada de diagrama de Venn. O nome não é muito importante, não. Só saber mesmo que eu tenho essas maneiras. Ou ainda eu posso representar através da característica que une todos esses elementos. Então, ao invés de eu dizer quais são os elementos, ao invés de eu representar esses elementos em um desenho, eu posso colocar qual é a característica desses elementos. Então, eu posso colocar assim, os elementos desse conjunto são os elementos X, então que X é uma vogal. Para resolver problemas, para resolver exercícios, os dois primeiras representações, elas são as mais concretas para a gente, são as que a gente visualiza melhor o problema, né? Porque justamente a gente tem uma noção de quais são os elementos. Porém, para a matemática, a última representação é a que tem mais valor, porque ela justamente vê o que todos os elementos têm em comum. Por ser uma ciência também que busca abstração, é aquela última representação ali
que vai dizer não um elemento de cada vez, né? Eu não vou ver cada caso particular de um elemento. Ah, eu tenho a letra A, eu tenho a letra E, eu tenho a letra I. Não, eu vou ver todos os elementos só através da característica que os une, através da propriedade que os une. Ok? Então, eu tenho esses 3 modos de representar. O que acontece em exercícios, em questões de vestibular? Muitas das vezes, a questão te dá a última representação, né, que é a representação mais matemática, e você vai precisar não, você pode querer usar as outras 2 para poder resolver o problema, que é aconselhável, inclusive, ou pode ser que o problema fale de conjuntos de uma forma usando a linguagem natural da gente, sabe? Usando português mesmo, que nem eu estou falando com vocês aqui agora, mas as alternativas estejam na última forma. As alternativas estejam na forma mais matemática. E aí você tem que fazer esse processo de tradução, vamos dizer assim. Tá bem? A gente tem essas 3 representações aí. A relação de pertinência que eu estava falando com vocês é o seguinte. A gente diz que um elemento, aqui, por exemplo, o A, pertence a V quando acontece o quê? Quando essa afirmação aqui está me dizendo que esse símbolo aqui, que é o A, né, que a gente sabe que é uma letrinha, é uma vogal. Dizer que um elemento pertence àquele conjunto significa dizer que aquele elemento tem aquela propriedade, tem aquela característica, tá? E aí a gente tem aqui a afirmação, a gente lê A pertence a V, ao conjunto V, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que o A, acho que é o que é mais forte para o nosso dia a dia, né? É dizer que A é uma vogal. Até nas relações de pertinência do nosso dia a dia é isso, né? Dizer que, por exemplo, naquele exemplo que eu falei da festa com pessoas maiores de 18 anos, dizer que eu consegui ir àquela festa e entrar na festa significa dizer que eu tenho mais que 18 anos, em tese, né? Eu consegui provar que eu tenho mais que 18 anos, certo? Então, essa relação aí é a relação de pertinência. Esse aqui é o símbolo de pertence. Tá verdinho? Esse aqui, ó. E eu vou sempre frisar isso com vocês. Vocês vão observar que na matemática a gente tem as coisas. A galera é muito criativa na hora de resolver problemas, mas pouco criativa na hora de dar nomes. Quando a gente tem um símbolo, a gente sempre recicla esse símbolo. Quando a gente tem um conceito, a gente sempre recicla esse conceito. Em que sentido? Quando um elemento não pertence ao conjunto, o símbolo é muito parecido. A gente vai utilizar só isso aqui, ó, que é a outra opção. Por exemplo, um elemento que não pertence ao conjunto das vogais é a letra M. Aí a gente diz que M não pertence a V. Esse é o símbolo. Tá bem? Dizer que M não pertence a V significa dizer que M não é uma vogal. M não pertence ao conjunto V. Significa que M não é uma vogal. Beleza? Às vezes a gente fica de uma forma muito mecânica resolvendo problemas e esquece o que significa justamente não pertencer a um conjunto, né? Eu acho que isso aí é interessante. Umas observações aqui que existem a partir disso é o seguinte. Eu queria selecionar, não queria dar uma arrastada para cima. Vou apagar essa parte aqui, tudo bem? Como é que vocês costumam fazer? Vocês costumam Sim. copiar alguma coisa? Ou... Essa daqui eu tô copiando a segunda, a primeira, se o senhor quiser pode apagar. Que depois tá gravado, se fica gravado. show.
Tem umas observações aqui. São os tipos especiais de conjunto. Que a primeira é a ideia de conjunto unitário. A palavra unitário, né, vem de unidade. O conjunto unitário é aquele conjunto que possui um único elemento, né? Então, por exemplo, o conjunto I. Eita, aconteceu alguma coisa aqui. O conjunto I, que só tem o elemento 30. Só tem um elemento que pertence a esse conjunto. Tem também o conjunto C, que é o conjunto das capitais do Brasil. Eu estou dizendo uma propriedade, mas apesar de eu estar dizendo uma propriedade, eu sei que a única capital do Brasil é Brasília. Só tem um elemento aqui dentro. Acontece muito isso na matemática. Os conjuntos unitários eles não são tão óbvios assim, né? Às vezes você está solucionando um problema, esse problema só tem uma solução. Quer dizer que a solução é um conjunto unitário. Mas para matemática, um problema pode ter diversas soluções. Ele não precisa ter uma só solução. Inclusive, pode não ter solução, né? E aí, no caso de não ter solução, a gente diz que esse conjunto, por exemplo, é um conjunto vazio. O conjunto que é vazio é aquele que não tem solução, ou não tem solução, que não tem elementos dentro. A gente representa ou com um zerinho cortado assim, ou com as chaves em nada dentro. Beleza? Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Tá. Tem um processo que é comum à matemática também, que é o seguinte: toda vez que a gente aprende um conceito novo, automaticamente a gente aprende modos de operá-lo, modos de preparar esse conceito novo, sabe? O que eu consigo fazer com esse conceito? Geralmente, como estou dizendo, são as operações. Então, quais são as operações que eu consigo fazer com conjunto? De que modo eu consigo trabalhar conjunto e descobrir coisas sobre ele? É isso que a gente vai ver agora. Então, paga aqui o lado direito. São as operações com conjunto, mas primeiro a gente vai ver o que significa um conjunto ser igual ao outro. E o que vocês acham que significa isso? O que significa dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B? Um palpite? Que ele pertence ao mesmo conjunto? O que significaria pertencer ao mesmo conjunto? São semelhantes? Semelhantes, pertencem ao mesmo conjunto, tá ok. Vamos trabalhar melhor essas ideias, mas é por aí, nesse caminho, de ser semelhante, de pertencer ao mesmo conjunto. Mas o que significa essas coisas? Uma dica. Ele tem a mesma característica? Ele tem a mesma característica. Estamos avançando. Vou dar um exemplo de conjuntos que têm a mesma característica, por exemplo. Ó. Esse daqui é o conjunto que a característica são os números pares. Ai, a caneta dá do nada começa a escrever sozinho aqui, não sei o que fazer. Esse aqui
tem os números pares, né? Esse conjunto aqui, também, a característica deles é ser número par. Eles são iguais? Ou então, esse conjunto aqui são dos estados do Brasil. Esse daqui também são dos estados do Brasil. Então, a ideia da característica ainda está boa. Quer dizer, está boa, mas ainda está faltando um detalhe. Além das características, o que aconteceu aqui que eu fiz de propósito, né? Eu fiz de propósito para que isso daqui saia para cá. Assim, o que eu fiz para mudar esse número, esse conjunto? O que está mudando nesse conjunto? Os números. Uhum. E para esse conjunto, os números são os elementos dele, né? Sim. Então, essa ideia toda que vocês estão falando está perfeita. Essa de ser semelhante, essa de ter a mesma propriedade, não. Só que o que acontece? Na teoria, eu tenho que ter assim, ó. Eu tenho os elementos vermelhos aqui, que são essas bolinhas, e eu tenho uns elementos x aqui. Esses dois conjuntos vão ser iguais? Sim, se eles tiverem a mesma característica, sim, se eles forem semelhantes, de tudo isso que vocês falaram. Mas, para além disso, cada elemento daqui precisa ser igual a um elemento de cá. Tem essa, quando eu digo essa afirmação, ela talvez seja um pouco mais forte do que todas as outras. Porque não basta só ter as características, não basta ter semelhança. Eu acho que é isso tudo que vocês estão dizendo, né? Alguém falou uma coisa no começo também que estava certo. Mas é um pouco mais forte. Além de ter isso tudo, os elementos precisam ser exatamente iguais. Então, a gente diz assim, ó, para A ser igual a B, para o conjunto A ser exatamente o conjunto B, o que acontece? Todo elemento de A precisa também ser elemento de B. O elemento que está lá em A precisa ter um elemento igual em B. E vice-versa, né? O elemento que está lá em B precisa ser, ele precisa estar lá em B também. Então, todo, vou colocar aqui, 2 pontos. Tem duas coisas que precisam acontecer. Todo elemento de A. Apertei de novo o botão que eu acho que não podia apertar. Precisa ser elemento de B. E todo elemento de B precisa ser elemento de A. Então, essas duas coisas aqui precisam acontecer. Que aí faz sentido, né? Eu tenho um grupo de coisas aqui. 4 elementos que são iguais aos 4 elementos daqui. Os conjuntos são iguais. Beleza? Exemplo. O exemplo, o primeiro aqui, eu tenho F, são as letras da palavra Amora. E S são as letras
da palavra Roma. Repara que é o seguinte, ó, que F é exatamente igual a S, porque os elementos são A, tá certo, né? M, O e R. Apesar de que na palavra Amora, o A repete 2 vezes, mas é um único elemento que está repetindo, não preciso colocar ele 2 vezes, né? A gente considera isso como um elemento, só que aparece 2 vezes. Beleza? Então, isso aí que são 2 conjuntos iguais. Ok? E aí, para a gente fechar essa ideia de igualdade, tem uma outra que é a ideia de subconjunto. Quando eu falo subconjunto, vem o que na cabeça? Vocês acham aí? Um conjunto dentro do outro? Uhum. Isso aí. Conjunto dentro do outro. Então, ó, quando eu falo de subconjunto, eu tenho aqui um conjunto maior e dentro desse conjunto maior eu tenho esse daqui, o conjunto A. Que, por exemplo, faz o seguinte, aqui dentro posso colocar o M, o A e L. E aqui, o A, então, são as letras da palavra mala. E o B tem as outras letras ainda. C, I, O e o D. Vou tirar esse Azinho daqui para não confundir. O C são as letras da palavra malcriado. O que significa ser um subconjunto? Significa que... Tenta me ajudar a falar o que significa. Porque, olha só, para responder bem uma pergunta sobre isso, tipo, matar a charada, tem uma dica. Como eu estava falando com vocês agora há pouco, conjunto, o conceito de conjunto, a ideia de conjunto, está relacionada a 2 coisas que a gente falou no começo do encontro da gente de hoje. O primeiro, que são os elementos, que são aquelas coisas que compõem o grupo, né? São os objetos que estão dentro daquele grupo. Então, tem um elemento e a relação que esse elemento tem com o conjunto, que é a relação de pertinência, né? Que é a relação que aquele elemento pertence ou não àquele conjunto. Então, utilizando isso, utilizando essa ideia de elementos e de pertencer, por que o conjunto A está dentro do conjunto B? E aí a gente diz, né? A é subconjunto de B. Como que os elementos do conjunto A estão relacionados com B? Um palpite?
Porque eles pertencem ao conjunto B. Uhum. Isso aí. Isso que significa um conjunto ser subconjunto de outro. Significa que todos os elementos de A também são elementos de B. E aqui a gente diz o seguinte, ó. Então aqui todos os elementos de A são elementos de B, todos. Então, o M, o A e o L também são elementos de B. A gente diz aqui que A está contido em B. Aí vem esse outro símbolozinho aí, ó, que é um Czinho meio achatado. A está contido, ele está dentro de B. Ok? Tudo isso significa a mesma coisa. Ser subconjunto, todos os elementos de A estão dentro de B e A está contido em B. De novo, a ideia que vai aparecer nos exercícios, nos problemas e tudo mais, é essa daqui, que é a ideia mais matemática. Então, é interessante quando você leia isso, você interprete dessa maneira. O que esse símbolo louco está dizendo? Está dizendo que todo elemento de A está ali dentro de B também. Beleza? Essa é a ideia de estar contido. Tem uma relação de reflexão ali, que é o seguinte: se A está contido dentro de B, significa que o B possui todos os elementos de A. Entendeu a reflexão que eu estou fazendo? Sim. E aí vem um outro símbolo que é o contém, que é justamente o contrário. Como eu disse para vocês, a galera não é muito criativa na hora de criar símbolo, não. Então, aqui, ó, dizer que A está contido em B é o mesmo que dizer que... Aí vem um outro símbolozinho da gente aí. B contém A. E o que significa que B contém A? Significa a mesma coisa, que todo elemento de A é também elemento de B. Ok? Por enquanto, alguma dúvida? Não. Dá tempo ainda de falar um pouquinho? Que aí a gente vem com as operações de conjunto. Pode ser? Uns 15 minutinhos aí. O que significa operações entre conjuntos? A ideia que a gente viu até agora é a forma como dois conjuntos se relacionam, né? Tipo, se é igual, está dentro, ou se tem coisas em comum e tudo mais. As operações vão ser as interações entre esses dois conjuntos. Vai ser eu pegar um conjunto, pegar outro conjunto e eu fazer alguma coisa para gerar um terceiro. Né? Por enquanto, a gente só estava ali meio que comparando os dois, né? Um é igual ao outro, aí automaticamente quando eu digo que não é igual, eu digo que é diferente, né? Ou um está dentro do outro, aí se não está dentro, está fora. Então, eu estou só comparando dois conjuntos. Quando eu falo de operações, é eu pegar um conjunto, pegar outro, relacionar esses dois conjuntos para gerar um terceiro elemento, para gerar um terceiro objeto, tá? Então,
Qual é a ideia do primeiro aí, que é a união? Ou também chamado de reunião. A união entre dois conjuntos é o seguinte, é você pegar tudo que tem em um conjunto, com o que tem no outro, e juntar para formar um novo conjunto. É a ideia de, eu tenho uma caneta amarela e vermelha, você tem uma caneta azul e verde, a gente vai juntar para os dois juntos terem 4 canetas. Tá? O símbolo de união é um Uzinho. Então a gente diz, aqui. Eita. A gente diz que A união com B. Esse Uzinho assim. O que significa isso? Se o A é o conjunto A, B, C e o B é o conjunto D e E, a união entre esses dois, o A união com B, vai ser o conjunto A, B, C, D e E. É realmente juntar eles, realmente pegar os elementos de um junto com os elementos de outro. O que acontece quando eu faço isso? Tem uma galera aqui, que é o ABC, que são os elementos de A, e tem uma galera aqui, que é o D e o E, que são os elementos de B. Daí vem essa característica da união serem os elementos de A e os elementos de B. Eu vou pegar todo mundo, ou quem está ali dentro é um ou outro, né? Ou ele é elemento de A ou ele é elemento de B. Não posso apertar esse botão. Então, por exemplo, estou dizendo assim, eu tenho um saquinho aqui, e dentro desse saquinho eu tenho vários elementos. Vários. Certo? Aí eu falo para você assim, nesse saquinho eu tenho os elementos que são a união de M com N. Tudo bem. O que significa eu pegar um elemento desse daqui e tirar do saquinho? Significa que esse um elemento que eu peguei é um elemento de M ou ele é um elemento de N. Depois que eu juntei, eu já não sei mais de quem que é. Né? Pode ser de um ou pode ser de outro. Tá bem? Por isso que tem aquele ou ali. Vou dar uns exemplos de união. Vocês costumam fazer exercício em sala também? Tipo, durante a aula ou... Sim. Sim? Então, peraí. Vamos aproveitar esse finalzinho. A gente fazer alguns, então. Vou escrever aqui, porque eu acho que eu digito mais rápido do que... Então, uns exercícios só para a gente testar aí sobre isso que a gente está falando. Então, considerando dois conjuntos. O conjunto A, que são dos elementos de X, todos os elementos de X, tal que X é algarismo do número 3715 e B, X é algarismo do número 14.576.
Assinale. Então, as afirmações aqui são verdadeiras ou falsas? Primeira, eu não vou conseguir escrever o ezinho de pertence, sabe? O do símbolo, aí eu vou escrever por extenso, tá bem? Então, 3 pertence a A, 3 pertence a B. Um segundo exemplo. E pensando aí na primeira, a gente fazer já já. Essas duas aí. Dá um tempinho para vocês pensarem. E aí, que é uns 2 minutinhos a gente corrige. E aí? Rolou de fazer? Vamos ver aqui, ó. Como eu disse para vocês, às vezes os exercícios eles vão mostrar para a gente não os elementos, né? Mas ele vai mostrar uma propriedade, uma característica desse conjunto. E é o que ele fez aqui na letra A, né? Ele fala assim, x é algarismo do número 3.715. Então, quem são os elementos de x? É 1, 3, 5 e 7. Por que eu não coloquei 3, 7, 1, 5? Só uma questão de organização, né? Se eu coloco ele em ordem no crescente, depois é mais fácil de eu achar ele. Né? Como está numa listinha ordenada,
uma ordem o critério que eu utilizei foi o que eu quis, né? Podia ser qualquer outro critério. Mas como ele está numa listinha ordenada, fico mais fácil de procurar esses elementos depois. E o segundo x é algarismo desse número aí, ó, 14.576. Então, eu tenho 1, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Aí você não é verdadeiro ou falso. 3 pertence ao conjunto A? Verdadeiro. 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 Isso, ele está aqui, né? Agora, 3 pertence a B? Falso. 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 5 não pertence a B? Falso. 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 Quando tem negativo, assim, dizer dá um bololô na cabeça da gente, né? Às vezes, quando fala não pertence ou não está contido, isso dá uma complicadinha, mas faz com calma que vai dar certo. Agora, A é igual a B? Falso. Falso. Eu coloquei falso. Isso, é falso. Um jeito de você ter certeza que é falso, se você tiver com dúvida, né? É o seguinte: se você acha que é falso, tem algum elemento que é diferente, certo? Aí você escolhe esse elemento. A gente até sabe que é o 3, né? A gente fez isso aqui agora há pouco. Então, ó, por que é falso? Essa justificativa pode dar mais segurança na hora de a gente responder. É falso porque o 3 pertence a A, mas o 3 não pertence a B. Né? É um jeito de a gente dizer com certeza que é falso. Agora, A está contido em B? Falso também. Verdade. Por que essa aqui é falsa também? Ó? Porque a justificativa é a mesma da de cima. Eu tenho um elemento 3 que não está em B também, né? Se eu coloco isso aqui na forma de diagrama, olha, fica assim. Esse conjunto aqui é o conjunto A. Esse conjunto aqui é o conjunto B, né? Aí o A tem o 1, um aqui no meio. O 1, o 5, o 7 e o 3. E o B tem o 1, o 4, o 6 e o 7. E o 5 também, né? 5, 6, 7. Então você vê que o A não está todo dentro de B, por causa do 3. Né? O 3 dá uma atrapalhada nisso. Beleza? A justificativa é a mesma. Só para a gente terminar aqui, ó. Dados os conjuntos M, que é ABCD, e o N, que é BCE. Determine a união entre esses conjuntos. Então, ó, quem vai ser a união? Vou pegar o M, união com N. São todos os elementos de M, A, B, C, D, e os de N. Só que o de N, eu já usei o B e o C. Eu não preciso repeti-los. Vou lá e coloco o E aqui, ó. Essa união tem os 5 elementos que são ou de M ou de N. Ou, no caso, o B e C, que é dos dois, né? Beleza? Essa eu achei meio confusa, professor. É? Você pode repetir de novo? Posso. Você pode repetir, por favor? Uhum. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho o conjunto M aqui, que tem os elementos A, B, C e o D. Esse aqui é o M. E eu tenho o conjuntinho N, que está aqui, que tem o B e o C e o E. Beleza? Aí, o que seria a união? Seria eu considerar os dois conjuntos ao mesmo tempo. Eu pego todos os elementos de M, desculpa, e todos os elementos de N. Na lista, o que acontece quando eu pego todos? O M união com N vai ser os elementos de M, A, B, C, D. Os elementos de N, de navio ali, B, C e E. Aí o que acontece? Aqui, ó, o B e o C tá repetido, tá vendo? Aí eu não preciso colocar ele 2 vezes. Por isso eu coloquei só A, B, C, D e E. Mas é realmente você considerar quem são os elementos de M
e quem são os elementos de N. De N. Beleza? Beleza. Então, a gente precisa ver mais algumas operações, mas aí fica para o nosso próximo encontro. Essa foi a união, né? Falta a interseção e a subtração. Diferença. Tranquilo? De boa. Tranquilo. Então, beleza, pessoal. Aí eu acho que o nosso próximo encontro é na terça-feira, nesse horário também, né? Isso, terça-feira, todas terças e quintas. Alguém Isso. tem mais alguma dúvida? Eu não. Não, ficou tudo tranquilo? Não. Que bom, Sim. gente. Então é isso. Boa noite. A gente vai ter aula agora de espanhol. Já está lá no grupo o link. Obrigado, professora. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Boa Tchau, noite. gente. Obrigado. Boa noite.